Agora, na próxima etapa, nós vamos então colocar a própria lista mesmo de tarefas que nós queremos resolver. Então, nós vamos criar no nosso bloco, aqui na parte de código nosso, nós vamos simplesmente criar uma div para poder fazer a entrada de dados, né? Uma div para a entrada de dados que nós queremos utilizar, e nós podemos utilizar mesmo algumas classes já do próprio Bootstrap, que é a class Input Group, que já organiza, né, um grupo, e nós vamos colocar aqui um input. Vamos colocar um input aqui, do tipo texto, e nós vamos associar ele a um item daqui a pouco. Mas primeiro vamos criar só a estrutura dele, né? E eu vou usar aqui uma classe, input, que é a classe form_control. Eu não utilizei na outra, mas a gente já vai perceber a diferença que acontece, né, na estrutura, pequenininha ali, mas que ele já coloca para nós, né? Então, é isso. E logo depois vamos colocar um botão, né? Então, nós vamos colocar esse elemento aqui, vamos colocar um botão para poder apresentar ali para o usuário. Então, nós vamos colocar um, um botão, que pode ser da class input group btn, né? E aqui dentro vamos colocar o mesmo um botão, né? E esse botão vai ser da class, aí nós vamos usar a class btn default do próprio Bootstrap, e aqui nós vamos colocar o texto adicionar. Pronto, né? Então, já fizemos isso, temos um span aqui logo ao lado com um botãozinho, né? E agora nós vamos ver como ele se comportou, vamos ver o resultado disso, está? Então ele colocou aqui, ó, já um texto maior, né? E um botãozinho de adicionar aqui, ó. Tá transparentezinho o botão, né? Eu poderia colocar, por exemplo, um btn success aqui. Ah, não, é primary, então ele já vai colocar uma outra cor de botão aqui, né? E tá grudadinho ali no lado, um spam bonitinho. Se eu fizesse aqui também, colocasse nesse input uma class igual form control, ele também já deixaria este item aqui um pouquinho mais organizado, mas não colocou na mesma linha, né? Porque ele quebra a linha, teria que colocar dentro de um input group. Então eu vou deixar ele, neste caso aqui, diferente. Depois nós podemos até organizar um pouquinho diferente a estrutura, né, de apresentação. Pronto, temos aqui essa parte de input group, e agora nós vamos fazer então uma lista para a gente poder apresentar os nossos elementos, né? Então nós queremos fazer um LI, vamos fazer um elemento de lista, por enquanto assim, e aqui dentro nós vamos colocar uma div do tipo checkbox, uma div checkbox para a gente poder apresentar. Nós nem precisamos colocar nenhum elemento aqui, é só uma div para poder organizar os elementos, né? E dentro dele eu vou colocar um input, e aqui sim, né, um input do tipo checkbox, né, com um elemento que nós queremos trabalhar, assim. E logo depois, então, vou deixar assim, que nós vamos... E vamos colocar aqui um valor, né? Por exemplo, uma tarefa, estudar. Pronto. Vai ser assim que ele vai ser apresentado, né? Eu vou estudar, eu vou colocar uma outra LI aqui dentro, né? Uma outra LI, eu vou colocar aqui ler. Pronto. Temos aqui, ó, uma UL com duas LIs dentro de uma div, né? Dentro de uma div dela. Eu nem preciso colocar essa div aqui por hora. Deixa eu tirar essa div fora, vai ficar um pouco melhor assim. Pronto. Deixa eu salvar. E agora nós vamos ver como é que ele vai ficar. Deixa eu apresentar aqui. Vai ficar assim, ó. Ler e estudar. Ler e estudar. Vamos fazer algumas pequenas configurações só de CSS para que possa ficar um pouquinho mais bonitinha aqui essa lista, né? Para que ela não precise aparecer essas bolinhas aqui, para que fique um pouquinho melhor só, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no arquivo de CSS, né, aqui nesse arquivinho de CSS, nós vamos fazer uma pequena configuração no container para ficar igual ao outro arquivo que nós tínhamos, mexendo ao width dele para 40%. E nós vamos também colocar um pouquinho de margem no topo, aumentar um pouquinho para 20 pixels, alto, 0 pixels e alto. Pronto. Isso já vai fazer com que eu tenha uma estrutura de margens, né? Ó, esse aqui é o exemplo que nós tínhamos feito,
esse aqui é o que nós estamos fazendo agora, elas já vão ficar um pouquinho mais... Vou atualizar, deixa eu salvar lá. Não atualizou porque eu criei um arquivo de style, mas acho que eu não chamei o arquivo de style aqui, tá certo? Então, vamos chamar esse arquivo. Antes do title aqui, eu vou colocar aqui um link CSS para style.css. Pronto, né? Então, link rel style sheet href para o style CSS, que é o arquivo que eu criei aqui. Agora sim, se eu atualizar, então já tem aqui um pouco mais parecido, né? Os dois exemplos. E também vou fazer alguma outra estrutura de style para aquelas minhas listas ali, né? Então eu vou fazer aqui a minha URL li, aqui dentro que nós vamos ter, e elas vão ter um list style type de nome. Né? List style type nome. Pronto, vou atualizar. Já não tem essa listinha aqui. Por enquanto, só isso que nós vamos fazer. Poderia dar mais espaço, poderia organizar melhor, mas isso aqui já é o suficiente para que a gente trabalhe. Agora, o que nós vamos fazer é buscar esses dois elementos, estudar e ler, da instância do Vue.js. Vamos fazer isso no próximo vídeo.